dia. Mais uma vez aceitei tirar a máscara. O convite para falar aqui com vocês e para mim também, sobre nesse mês da juventude. E eu escolhi uma pessoa que, na Bíblia, um personagem que eu gosto muito da história e também tem tudo a ver com o que já ouvimos aqui através das canções. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa mulher que foi grandemente usada por Deus para mudar a história do seu povo. Eu estou falando de uma jovem muito bonita que, pela sua beleza, ela alcançou o coração do rei. Acho que vocês já sabem de que eu estou falando. Alguém tem uma ideia? Esther, muito bem. E a história dessa moça é muito interessante, porque tem muito a ver com o que a gente está propondo nesse mês da juventude, que é a gente se reconhecer como filho e fazer aquilo que Deus propõe em nossos corações, como filhos. E eu separei três pontos interessantes aqui, que eu gostaria de pensar. Não está baseada no texto, são um fragmento só do texto bíblico, mas tem alguns trechos do livro de Esther e do livro de Daniel também. E a história de Esther, como muitos conhecem, se você não conhece, você vai aprender um pouquinho. Ela começa quando termina a história de uma rainha, que também era muito bonita, mas que se recusou a atender ao pedido, à ordem do rei, no seu momento de festa, de alegria. E dessa recusa da rainha Vasti ao pedido do rei, à ordem do rei, isso deixou o rei muito furioso. Então ele, consultando seus conselheiros acerca do que a lei dizia sobre a atitude dela, conselheiros assim disseram para o rei Assuero que ele deveria fazer uma espécie de concurso e escolher uma nova rainha dentre todas as meninas, as moças do reino, aquelas moças mais bonitas. E assim o rei fez. E vamos ler lá em Esther, capítulo 2, versos de 5 a 11, depois de 15 a 18. Eu vou pedir a alguém para que leia os versos de 15 a 18. Eu vou ler o de 5 a 11. Esther, capítulo 2. Então, vamos ler. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que julgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça. A moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também ele dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Alguém pode ler, por favor, os versos de 15 a 18?
Amém. Então, essa história conta que essa moça tinha um propósito muito grande na vida do povo, do seu povo, e eu creio que ela não fazia sentido algum que isso poderia acontecer. Mas nesse trecho inicial, a gente consegue entender pelo menos uma coisa que aí eu considero como o primeiro ponto aqui das atitudes que nós, como filhos de Deus, devemos ter, que é obedecer. Perceba que Esther, ela recebe uma orientação do seu primo, que era seu pai adotivo, e ela não questiona, ela simplesmente obedece. Ela poderia fazer muitas coisas que a juventude lhe proporcionava, e ela escolheu obedecer. Depois que Esther foi coroada rainha, aconteceu alguma coisa parecida com o que aconteceu lá no reinado de Nabucodonosor com Daniel. O rei Assuero, ele levantou um dos seus líderes grandes e colocou em lugar de destaque. Aí, na leitura do Alain, ele fala Xerxes, que é um dos nomes, né, que esse rei Assuero tinha, era conhecido. E não sei se vocês se lembram da história daquela batalha lá da Grécia. É o mesmo rei. Aquela batalha do povo sírio contra os gregos. É o mesmo rei que a gente está falando. E esse rei era um homem muito poderoso. E no seu poder, ele levantou essa pessoa para liderar acima de todos os outros líderes que tinha nas suas províncias. Diz assim Esther, capítulo 3, verso 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Esse homem, ele foi tomado de um orgulho tão grande, que ele queria ser adorado, queria ser venerado, queria que todo mundo se curvasse perante ele toda vez que ele passasse. Semelhante àquilo que acontecia com Daniel, quando mandaram erguer uma estátua, em determinado momento a pessoa deveria se curvar e adorar aquela estátua. Só que Mardoqueu, pela sua crença, pela sua lei, pelo seu temor a Deus, ele não fazia isso. E isso fez com que esse homem se enfurecesse de modo tão grande que ele quisesse a morte de Mardoqueu. Se vocês forem ler o texto, vocês vão perceber que ele não consegue atentar contra a vida dele e ele vai expandir esse ódio dele para o povo. Mas no capítulo 2, verso 10, a gente vê que Esther obedece o pedido de Mardoqueu. E não fica claro assim no primeiro momento por que isso acontece. Mas quando essa história de Mardoqueu começa a se desenrolar, a gente percebe que tem alguma coisa por trás disso que no primeiro momento não era muito claro, mas que depois começa a fazer sentido, né? E o fato de obedecer aquele pedido de Mardoqueu fez com que a história de Mardoqueu fosse a chave para a libertação do povo judeu. Porque aquele homem, aquele tirano, ele pediu que o rei Assuero lhe concedesse o favor de acabar com o povo de Israel por causa da vida de Mardoqueu. Então, Esther, ao obedecer, permitiu que Mardoqueu tivesse uma chance de ser reconhecido pelo rei e continuar vivo. E a história desse homem, de Mardoqueu, vai aí contribuir para que o povo que estava cativo ali, que estava à beira da morte, continuasse vivo. E a gente, como jovem, como criança, como adulto, como melhor idade, a gente sabe que para atender à vontade de Deus, para fazer aquilo que Ele nos orienta, que Ele nos chama, a gente tem que obedecer. E obedecer exige sacrifício, obedecer exige renúncia, obedecer requer que a gente se abstenha de fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente ama muitas vezes, aquilo que a gente projeta. E obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, é abrir mão de muitas coisas que a gente não quer, que a gente não gosta. Na juventude, principalmente, a gente é chamado para fazer muitas coisas que são muito boas. E a gente pode até pensar que é melhor do que as coisas que a gente vê aqui na igreja. Atrai muito. A gente vê que tem muitos jovens que poderiam estar aqui hoje com a gente
e não estão mais. Porque esse obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, não foi o suficiente. Ele queria mais, mais e sempre mais. Então nós, como cristãos, como filhos, a gente tem que entender que quando a gente toma a atitude de obedecer, não vai ser nada fácil. Sempre vem com preço. O segundo ponto que eu reconheci aqui nesse texto, nesse livro de Esther, é o reconhecimento. Reconhecer a Deus como Senhor. O rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, e exaltou e pôs ele acima de todos os outros. Ele era venerado. Só que tinha uma pessoa, de todos esses que passavam pelo Amã, que não fazia isso de jeito nenhum. E isso causava um furor no coração dele, que ele queria matar esse homem. Por causa dessa atitude de Mardoqueu, o povo que já era cativo foi sentenciado à morte. Então todo mundo ali ia morrer. E nessa época desse Império Persa, eu acho que foi nessa época mesmo que foi criado o primeiro sistema de correio. Como tinham muitas cidades, muitas províncias, acho que cerca de 127, então o rei criou um sistema de envio de mensagem que partia desde lá do castelo por todo o reino. Então, quando ele fazia um edito real, quando ele mandava alguma coisa, todas as cidades ficavam sabendo. E todo o povo de judeu espalhado por essas cidades estavam sentenciados à morte por causa de Amã. Na verdade, por causa da atitude de Mardoqueu. E como a gente viu lá anteriormente, a gente não entendia no primeiro momento por que Esther deveria obedecer aquele pedido de Mardoqueu. Na verdade, o que aconteceu é que Mardoqueu sabia que se no primeiro momento ela revelasse que era judia, tudo que Deus estava preparando para aquele povo ali não ia funcionar, ia por água abaixo. Apesar de não vermos aqui a menção do nome de Deus nessa história, a gente sabe que tudo foi orientado por ele. Certo? E diz assim lá em Daniel, ó: Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Está lá em Daniel capítulo 3, versos 10 e 12. E da mesma forma como Daniel ele não se curvava, a gente vê aqui nessa história do livro de Esther, que Mardoqueu também não fazia a mesma coisa. Não tinha como uma pessoa que servia a Deus fielmente se curvar perante a outra pessoa, perante a outros deuses. E no nosso contexto, um Deus, a gente pode pensar que é qualquer coisa que assuma o lugar de Deus em nossas vidas. Então, se a gente usa muito o celular o tempo todo para fazer qualquer coisa, a gente não larga ele em momento nenhum, esse celular está sendo aqui uma espécie de Deus na nossa vida. Porque a gente dá mais importância a ele do que a todas as outras coisas. Se a gente, por exemplo, quando eu era menorzinho, aprendia música aqui, eu e Alex, e Nina, a gente tinha como referência algumas pessoas. E uma dessas pessoas era um garotinho que vivia música o tempo todo música, só falava de música, só estudava, não queria saber de outra coisa, era só música. Então, naquele momento, eu penso para mim que a música para ele era um Deus na vida dele, porque ele não conseguia fazer nada, só estudar música, só pensava em música. Então, hoje em dia, a gente lê esse texto ou outro texto que fala sobre tomar outro Deus em nossas vidas no lugar de nosso Deus. Tem várias coisas que a gente faz que assume o lugar de Deus no nosso coração. E a gente, por conta disso, não obedece, não faz aquilo que é a vontade de Deus. E a Bíblia fala, através dessa história de Esther, que o povo de Deus estava por sofrer essa consequência da atitude de Mardoqueu. E pode parecer ruim, pode parecer que é maluquice, que é doideira você não obedecer a uma lei que pode te levar à morte, mas nesse caso aqui, o povo que já era cativo, ele só tinha as crenças e costumes deles. Eles só tinham isso para se apegar. Então,
A gente não vive nesse contexto cultural de manter viva uma cultura e se apegar a ela e lutar por ela. Não faz parte do nosso contexto. Mas, por exemplo, no contexto dos indígenas, para eles fazem muito sentido. Para aquele povo fazia sentido. Então fazia muito sentido Mardoqueu não se curvar e reconhecer a Deus como seu único Senhor. Esse é um segundo ponto que eu entendo nesse texto, que nós como filhos devemos ter essa atitude. Deixa eu me organizar aqui. O terceiro ponto, que eu também acho que é muito importante, é agir com sabedoria. A gente vê ao longo do texto que, em alguns momentos, a Esther, já como rainha, ela tem a calma, a tranquilidade de fazer tudo e preparar tudo para que tudo ocorra tranquilamente, de acordo com aquilo que ela planejava. Não foi explicado como que ela planejou aquele banquete, ou como que ela planejou levar aquela pessoa que queria matar o seu povo. Mas ela fez tudo com muita tranquilidade e com sabedoria. E para você agir tranquilo, com sabedoria, não tem uma outra opção a não ser você buscar essa sabedoria em Deus. E diz lá assim, em Esther assim: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parece ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha ao rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. O rei tinha pedido a Esther, tinha perguntado para ela, na verdade, o que ela queria. Qualquer coisa que ela pedisse, ele daria. E ela, na tranquilidade dela, ela prepara um banquete, e durante o preparar desse banquete, ela vai conduzindo a situação até ficar num momento favorável para ela. E para você ter uma atitude desse tipo, você tem que agir com sabedoria. Você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode pôr os pés pelas mãos. Você não pode tomar atitudes drásticas, desnecessárias. Posteriormente, o rei, descobrindo como Mardoqueu agiu corretamente, honrou a atitude de Mardoqueu. O que aconteceu aqui? Nesse momento, do primeiro dia do banquete que ela preparou para o segundo dia, se não me engano, o rei teve, durante a noite, ele acordou e ficou muito incomodado com uma situação. Eu não sei se ele sabia o que estava incomodando ele, mas ele pediu para que lessem as crônicas. E nas crônicas estava escrito que Mardoqueu tinha ajudado o seu rei contra pessoas que queriam fazer mal ao rei. E ele percebeu que esse Mardoqueu, nessa atitude, ele não tinha sido honrado, não tinha ganhado nada em troca disso. E aí o rei decide presentear Mardoqueu, dando alguma coisa que pudesse exaltar aquele ato que ele teve. E ele chama quem para fazer isso? Alguém sabe? Amã. Logo o homem que queria o matar. E Amã pensa que se tratava dele, do próprio Amã, que o rei queria exaltar a vida de Amã. Então o rei pergunta para Amã o que deveria fazer com o homem que ajudou o rei, vamos dizer assim, nessas palavras. E Amã fala: você tem que dar uma veste bonita, você tem que pegar um cavalo real, um cavalo bonito, e dar para esse homem e passar com ele pelo povo. E Amã pensando que era para ele, achando que era ele que seria engrandecido, e na verdade era o inimigo dele. Então a gente entende aqui que nesse ponto da história, o fato de Esther ter obedecido e não ter se revelado no primeiro momento, contribuía tudo para que acontecesse conforme deveria acontecer para a libertação do povo de Deus. E esse agir com sabedoria de Esther, em planejar tudo isso, deu tempo para que o rei tivesse esse estalo, essa visão, e procurasse saber o que estava acontecendo ali no seu reino. Embora ele fosse rei, o rei não sabe de tudo, por isso que ele precisa de conselheiros, e ficou sabendo da história de Mardoqueu. E a rainha, no final nos próximos capítulos, vocês vão perceber, quando vocês lerem, vocês que já leram já sabem também, que com toda a sua calma, ela conseguiu fazer com que o inimigo fosse encontrado e fosse eliminado. Aí tem uma reviravolta, que o povo que era perseguido passa a ser perseguidor dos inimigos. E tudo isso porque ela agiu com calma, com paciência, com sabedoria. E diz assim a palavra de Deus: porque a sabedoria serve de defesa, como defesa serve o dinheiro,
Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Em Eclesiastes, capítulo 7, verso 12. Então, agir com sabedoria nos ajuda a manter a nossa integridade, a nossa defesa, a nossa consciência intacta. Se a gente não procura agir com sabedoria, a gente faz coisas que não são boas para a gente, para a nossa vida. E a gente, como filho de Deus, como filhos chamados por Deus para servir, para fazer a sua obra, a gente precisa agir também com sabedoria. E a sabedoria não vem de outra pessoa, senão a pessoa de Deus. E eu vejo nesse texto de Esther, que tudo que aconteceu ali com ela, muito jovem, poderia acontecer com qualquer um de nós. A gente recebe convite o tempo todo, a gente é chamado para fazer muitas coisas que a gente gostaria de fazer. Mas a gente aqui, enquanto filho, a gente tem um propósito. O meu propósito é ser músico, o meu propósito é falar da palavra, o meu propósito é ser sonoplasta, o meu propósito é ficar na porta ali orientando as pessoas, o meu propósito é ser pastor, o seu propósito é trabalhar com missões, ou ser líder em algum grupo da igreja. Existem muitos propósitos, existem muitas missões na igreja e a gente tem que fazer aquilo que Deus nos chama com sabedoria. E para concluir, a gente entende que Esther nos ensina muitas lições, né? E a gente viu obedecer, reconhecer e ser sábio, que são atitudes que nós como filhos devemos ter para trabalhar no reino de Deus e contribuir para a sua obra. E como não poderia deixar de faltar, eu separei um hino que tem muito a ver com aquilo que a gente está pensando agora nesse momento, aquilo que a gente falou. Esse hino tem por título Ó Senhor, vem me dirigir. Eu queria que vocês cantassem com a gente, comigo. O Marquinhos já está aqui. Hino de número 212 do Inário para o Culto Cristão. A letra desse hino, ela é muito forte. E no seu refrão, ela fala assim: ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar, e o teu amor ao mundo mostrar. Que é aquilo que nós fomos chamados para fazer. Mostrar o amor de Deus, mostrar aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e aquilo que Ele ainda pode fazer em nossas vidas. Vamos cantar? Quero buscar e pedir ao Senhor do teu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir.
e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador. No seu trabalho, vou investir e só a Ele amar e servir.